meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da EBD Inovadora. E hoje, meus irmãos, nós estaremos dando início a uma série de aulas de um treinamento de capacitação para professores da Escola Bíblica Dominical. Eu me chamo Paulo Neves, para quem ainda não me conhece, e hoje nós estaremos então abrindo essa série de aulas desse treinamento que vai ajudar muito no seu ministério, ajudar muito na sua igreja. E o tema desse treinamento de capacitação para professores da Escola Bíblica Dominical é preparando o ambiente na EBD. Mas é um treinamento que não vai servir somente para os professores da Escola Bíblica Dominical, mas para toda a igreja, você de pequeno grupo, líder de célula, missão de casais. Então, todas as missões, ao prepararem a sua festa, esse treinamento vai ajudar você. Bom, meus irmãos, então vamos lá, pastora Nete, essa primeira oportunidade para você estar se apresentando, por nossos irmãos estarem lhe conhecendo, sua formação, seu nome, fala um pouco aí de você, esse início, se apresentando para os nossos irmãos estarem conhecendo aí a pastora que vai ser o canal de bênção que vai estar ministrando esse treinamento. Pastora Nete. Amém. Boa noite a todos, a paz. Me sinto honrada, né? Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, né? E o nosso pastor Paulo pelo convite feito, né, a esse programa da EBD Inovadora. Estamos à frente de um trabalho ali no Guamá, né, somando com o pastor Rodivaldo Brito, e é onde Deus nos dá a oportunidade de hoje a gente traçar, né, aqui planos para a nossa EBD e também trazer aqui conhecimento para somar no aprendizado dos meus irmãos, né? Sou muito grato pelos irmãos que já estão aqui presentes conosco, né, nessa participação, e nós hoje estaremos aí falando um pouco sobre essa capacitação, né? Além de pastora, a gente também é assistente social, onde a gente faz um trabalho social aqui em Belém, em alguns hospitais, né, em algumas instituições. Também somos decoradora, né? Deus aí nos deu a graça, esse privilégio de a gente trabalhar com decoração. E eu sempre digo, sou mãe, sou esposa, então, mas estamos aqui para somar conhecimento com nossos irmãos, aprender também, porque eu sempre digo, pastor, que por onde eu passo ensinando eu sempre aprendo. Então eu acho que é uma troca de conhecimento. Então hoje nós vamos estar aqui abordando com nossos irmãos. Você aí chama todo mundo, vamos lá, a gente tem muito que aprender e tem novidade, né? Já alguns irmãos já nos passaram algumas perguntas aqui, algumas dúvidas, e a gente vai estar abordando, né? Comecei aqui com o pastor Paulo, começando pelo seu templo, que é um lugar pequeno, né? E a gente com esse olhar, né, de decorador, a gente já tem esse olhar técnico, e aonde a gente chegar, a gente já sabe onde organizar alguma coisinha. Então, aquilo que Deus ele tem nos ensinado através de cursos, privilégios que o Senhor tem nos dado, nós iremos passar também aqui para os meus irmãos, somar, porque tudo é por reino, irmãos. Eu sempre costumo dizer que nada que a gente aprende, né, é nosso. A gente aprende para a gente compartilhar com o próximo. E se tratando de EBD, que eu digo que é uma paixão minha, né, desde criança sempre amei EBD, então estou aqui hoje para somar com todos os nossos docentes, os nossos coordenadores, como o pastor colocou, todos os líderes, né, de algum momento que você tem aí na sua igreja, no seu campo de trabalho ministerial, nós estamos aqui para somar. Pastora Nete, nós vamos estar disponibilizando esse treinamento, primeiro na plataforma, né, no nosso canal da EBD Inovadora, e nós já queremos agradecer aí pelo apoio, pela força que vai estar dando lá para o nosso canal. Mas antes de você entrar no treinamento, estou vendo já muito material aqui, né, que a gente vai estar utilizando. Eu queria que você falasse só um pouco da importância desse treinamento para os professores ou para a liderança de um modo geral, né, que é preparando o ambiente da escola dominical. Então nós trocamos algumas ideias, falamos um pouco sobre isso, da importância, e eu queria que você colocasse aí, né, o impacto que dá quando a gente consegue preparar um ambiente para receber, seja o aluno na classe da escola dominical, ou um evento de casais, um jantar, essa parte aí desse olhar profissional, né, do decorador, de quem vai organizar o ambiente, que impacto tem na sua missão e na vida dos participantes. Fale um pouco para a gente sobre isso. Muito bom. É assim, eu quero trazer ao nosso conhecimento, né, a todos nós, que é uma palavra que eu sempre utilizo no meu dia a dia,
acolhimento, né? Isso é muito importante, porque automaticamente, em cima do tema que a gente vai falar, sobre preparando o ambiente da escola bíblica dominical, a importância. Para muitos, as pessoas assim, pastor, eles podem até achar que isso não é importante. Digo isso por quê? Porque nós também temos um trabalho com as crianças, né? E sempre nas EBFs a gente é chamada pelos coordenadores gerais de Belém para a gente traçar a questão do cenário de apresentação, né? Sobre as EBFs, sobre o tema da EBF. Então, a importância, pastor, ela é muito grande. Por quê? Porque é o primeiro contato que o aluno, ou seja, aquela pessoa que você quer transmitir, que é o nosso foco, a palavra de Deus, ele vai chegar, ele vai adentrar no lugar, e esse acolhimento, seja na maneira como você trata, seja na maneira como você organiza o espaço para receber. Tem uma frase que é popular, né, e que as pessoas sempre usam, isso é verdade. A primeira impressão é a que fica, né? Então, se nós não tivermos esse acolhimento, esse olhar, né, para a gente poder trabalhar essa logística, a gente em algum ponto vai falhar. Por quê? Porque o aluno vem a primeira vez, a pessoa que está visitando, ela vem. Eu sempre costumo dizer isso também na minha igreja, né? Num culto, quando nós estamos numa direção de um culto, se você chega no local para visitar e você não é bem recebido, você não é bem acolhido, você vai voltar? Não. Então isso é uma importância muito grande. Por quê? Porque isso vai trazer o crescimento do teu trabalho, tá? Isso vai trazer o que para nossas vidas? Mais aprendizados. Por quê? Porque cada dia, como eu disse para os irmãos, a gente vai aprendendo. Então, eu vou colocar algumas coisas aqui quando a gente começar o treinamento e vocês vão observar a importância que tem um espaço organizado, né? Primeiro que Jesus, desde o início, ele já mostrou para a gente essa organização na criação do mundo. Ou ele pegou as coisas e colocou tudo de qualquer maneira, não. Deus, ele teve esse cuidado, organização. Um dia ele fez uma coisa, um dia ele fez outra, né? Então isso ele mostra pra gente o quê? Que há a importância de nós o quê? Também sermos o quê? Estratégico, de nós sermos o quê? Né? Organizados. Então esse acolhimento e essa organização, ela é muito importante, seja na EBD, seja na sua célula, seja no encontro de casais, seja qualquer missão que você esteja efetuando dentro da igreja. É uma importância muito grande, porque é aquilo que vai marcar a tua identidade, é aquilo que vai te marcar. Não, olha, eu vou naquele local porque ali eu sou bem acolhido, eu sou bem recebido, né? Ali eu tenho realmente ali algo de novidade, olha só, de novidade. É o que a gente vai estar comentando aí no decorrer do nosso treinamento. Meus irmãos, então vamos lá, né, para o nosso treinamento, dar início aí. E nós queremos pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Lá você vai ter orientação, lá nós temos toda semana, estamos postando um suporte para os professores da Escola Bíblica Dominical. Então, vamos estar passando aqui para a pastora Nete, que vai estar trazendo aqui essa gama de conhecimento para nós. Eu vou estar me retirando, que é para abrir espaço aqui, para você ficar à vontade e dar o treinamento, mas a gente está aqui. Então, esteja conosco, acompanhe, fique conosco até o final dessa aula. Toda semana nós vamos estar liberando uma aula, então você tem que estar participando. Nós vamos deixar também aí na descrição do vídeo, numa playlist aí para você assistir todas as aulas no treinamento que nós estaremos passando aqui. Então, esteja conosco, com certeza vai ser transformador na sua vida e no seu ministério. Deus abençoe a todos. Vamos lá, irmãos, a primeira parte aí do nosso treinamento da noite, como já foi aí abordado no início. Eu quero iniciar o nosso treinamento fazendo uma leitura brevemente aqui, rapidamente, da palavra de Deus, que a gente se encontra lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aqui a palavra de Deus, ela nos traz uma recomendação, e em cima dessa recomendação eu quero aqui abordar os nossos nobres pastores, líderes, professores, coordenadores. Sobre a importância de nós sermos o quê? É autêntico, né? Sermos o quê? Uma pessoa ativa naquilo que nós temos para fazer para Deus na terra. E nós estamos aí diante desse tema, né? Treinamento de capacitação de professores, preparando o ambiente.
E por que nos foi dado a oportunidade de nós falarmos sobre ambiente? Como a gente falou, a gente trabalha na área decorativa, na área secular, e é algo assim que é muito importante para uma EBD. Por quê? Porque há muitas dúvidas. E nós vamos conversar, primeiramente, com esse tópico, utilizando a pergunta de um irmão aqui que nos fez, né? Sobre o espaço limitado. O que fazer? Talvez você na sua igreja, na sua congregação, você tenha uma igreja, um templo pequeno, e você não sabe o que fazer, nem como utilizar para você conseguir conciliar, né, as demandas das classes, da igreja, dos irmãos, e principalmente na EBD Kids, que é algo assim que também a gente pretende fazer aí futuramente, um treinamento bem mais objetivo nessa questão do Kids, tá? Mas espaço limitado. Na gravação anterior a gente comentou aqui sobre a questão de você ser estratégico. Então, isso é muito importante para você quanto professor, para você quanto coordenador e líder de qualquer seja a missão. Tá? O que fazer, irmã Nete? O que fazer, pastora Nete? Diante de um espaço que a gente não tem como se trabalhar. Aí, vamos à dica. Né? Você, quando chegar em um local, para você colocar a sua classe para funcionar, tudo tem que estar interligado. Olha só. O primeiro tópico aqui, como criar um ambiente atrativo, né, e agradável que irá impactar, olha só, é forte, e fidelizar o teu aluno. Aí a gente falou lá no interior do outro vídeo, lá no início, sobre a questão que a primeira impressão é aqui, fica. Né? Então, se o teu aluno chega na escola dominical e ele não consegue ver uma organização, principalmente o quê? Do líder, da pessoa que está à frente, isso eu te garanto que ele não quer voltar. Ele não volta mais. Então a importância o quê? Para você criar nesse espaço limitado, é você fazer a diferença, é você ser um líder, né, que saiba trabalhar nesse espaço. E isso aí, irmãos, envolve muita coisa. Na verdade, esse treinamento é um treinamento assim muito extenso. Geralmente quando a gente faz essa capacitação, a gente inicia de 8 horas da manhã e às vezes termina 4 da tarde, porque é um processo, né? Mas aqui eu vou tentar bem reduzir para os irmãos ter essa compreensão, tá? Quando fala de criar um ambiente agradável, de fidelizar, de impactar, primeiramente você tem que ser um líder autêntico. Eita, pastor, o que é isso? Líder autêntico, né? É saber reconhecer que aquilo que nós temos de bom é para ser utilizado na obra do Senhor, para ser utilizado com o teu próximo. Aí você diz, mas irmã, eu estou iniciando, eu não sei, porque essa é a dificuldade de muitos líderes, né? Eu estou iniciando, eu não sei como fazer, como a gente pode fidelizar, como eu posso organizar um ambiente como esse pequeno e como eu vou organizar. Olha só, eu não sei se os irmãos, eu creio que todos estão vendo, né, aqui pelas câmeras, a gente utilizou um pequeno espaço, né, com um cenáriozinho. Olha só, um pequeno espaço com um cenáriozinho. Aí você diz, é a realidade, que cada realidade é uma realidade. A realidade da minha igreja, vou pegar a minha igreja como exemplo, né? É um templo onde, no próprio, que eu creio que é da maioria, todo mundo organiza as classes no meio do salão. Classe de homem, classe de mulheres, de adolescente, de jovem. A gente só faz a separação da missão infantil, né? E o que se trabalhar? Eu garanto a vocês, se você for um líder, que você chegar cedo na sua classe, quantos bancos você tem de aluno? 3 bancos para aluno. E você começar a organizar colocando um balãozinho, colocando uma figura, olha só, né? Aí nós temos aí a nossa lição de domingo, aí eu vou pegar a lição de domingo. O que que tem de domingo, pastora, que eu possa trabalhar para mim aí chamar a atenção, né? E saber trabalhar nesse pequeno espaço, né? Porque se a gente não souber trabalhar, o que que vai acontecer? Você vai lecionar um pequeno espaço, tem outro irmão lecionando ali, ele vai tirar a visão do teu aluno. Não é isso que acontece em sala de aula? Isso é normal, né? As pessoas vão começar a mudar o sentido, outros vão estar olhando para cima, outros vão estar no celular. Então, a importância de você ser autêntico.
de você ser o que? Verdadeiro, de você saber o que? Manusear a arma que Deus te dá para te conquistar e conquistar ali, abraçar aquele espaço dos teus alunos. Aí você começa. Qual é aí a nossa lição? E aí o que acontece? Quem que eu posso fidelizar? Como eu posso chamar a atenção dos meus alunos para que eles possam prestar atenção na minha aula, que eles possam... Né? Se eu for só com a revista, entrando já na outra pergunta, só com a revista, e começar na frente da aula, da sala de aula, começar a ler, né? Porque isso, aquilo, outro. Olha, irmãos, até um comentário que eu fiz no grupo, que eu acho assim muito interessante, né? A gente, quanto coordenador, a gente tem feito esse olhar observador na nossa escola bíblica dominical. Porque a importância do professor não é para ir para frente da sala de aula e apenas ler a lição. E você sabia que a importância também do professor não é só ele ir para frente da sala e colocar o aluno para ler, mas ele incentivar o aluno a ler em casa, a estudar o conteúdo. E quando você chegar em frente à sua sala, você ser bem objetivo. Aí a gente vai trabalhar aqui. O que a gente pode fazer aqui? Digamos, eu peguei aqui, não é a nossa... o foco é verdadeiramente da lição de domingo, né? Mas a gente vai usar essa palavra porque foi um sonho dele, né? De ele o quê? Comandar, né? Aí você pega uma plaquinha dessa, olha, você chega na sala de aula e você diz, olha, nós temos uma palavra-chave para ser trabalhada na nossa aula hoje, né? E aí você vai fazer com que o seu aluno, ele venha o quê? Ele venha ter hábito de saber, porque isso é normal de todo ser humano. Nós, ser humano, nós temos esse lado, nosso lado competitivo, né? E quem trabalha com adolescente, quem trabalha com criança sabe disso, né? E jovens e adultos. Lógico que cada classe é uma linguagem que nós temos que trazer. Porque se você chega somente com a revista da escola dominical, né? E se você não tiver o domínio do assunto para você abordar com seus alunos, você não vai conseguir fidelizar esse aluno na sua sala, né? Você pode implantar 1000 projetos, mas você precisa ter o quê? Um preparamento. Como a Bíblia diz, procure te apresentar a Deus, né, como obreiro aprovado, né, daquilo que não tem vergonha, mas que saiba o quê? Manusear bem a palavra. Então, fidelizar. Então aqui nós temos aqui uma figura simples no coração. Aí você pode dizer, é algo assim que eu sempre escuto, mas a nossa EBD não tem recurso, né? Nós não temos recurso. Temos aqui, olha, uma figurinha bem prática. Isso aqui foi tirado, né, de lições, ou até mesmo da internet, onde foi imprimido, olha, né, um pauzinho de churrasco, né, que isso aqui não é muito caro, e utilizou. Por quê? Porque quando você começa a ensinar usando o visual, seja principalmente em classe de crianças, seja no adulto, seja até mesmo numa dinâmica que você utilize, né, no seu grupo, você vai conseguir prender a atenção. Você vai conseguir de alguma forma fazer com que aquele aluno ele venha, né, raciocinar, ele venha pensar sobre o assunto que está sendo abordado. Olha só, fama é o que está sendo muito utilizado na nossa lição, no nosso ensinamento, né? E aí você tem como questionar e perguntar, por que fama? O que a fama tem a ver com a nossa lição? E aí automaticamente o que você vai conseguir? Você vai conseguir tirar do seu aluno, né, a curiosidade, você vai conseguir tirar do seu aluno o que? Também a próxima lição ele está em casa lendo, né? E eu sempre costumo, quando me dá a oportunidade, quando eu tenho a oportunidade de lecionar numa sala de aula de EBD, eu sempre gosto de colocar os meus alunos para ler a lição antes e eu trazer para eles argumentos para ser argumentado em sala de aula. Eu não tenho costume de ler a lição. Às vezes a gente faz a leitura do versículo, do tópico, e a gente já entra, né, argumentando com eles sobre aquilo que vai ser abordado. Então, isso é muito importante. Você dessa feita, utilizando dessa forma, você vai conseguir trabalhar nesse espaço limitado, tá? Você vai conseguir diferenciar. Faça um caixinho, 4 bancos, coloque um caixinho de balões, né? Ou coloque por cores. Já pensou seu aluno chegar pela manhã na escola bíblica dominical e ver um diferencial? Olha, não, ali naquele vermelho ali é a minha classe. Não, ali onde tem amarelo é a minha classe. Você vai estar fidelizando o seu aluno, você vai estar mostrando a sua identidade.
E foi colocado para a gente aqui outro ponto que eu queria aqui comentar com vocês também, que eu achei bem interessante, sobre a questão de nós, como transformar sua sala de aula em uma classe com pouco investimento. Eu achei muito interessante isso, porque eu não sei o que acontece na vida de muitos cristãos, que quando a gente está servindo ao mundo, a gente se disponibiliza de tanta coisa, irmãos, sabe? Eu sei que Deus, ele vai falar, de tanta coisa. Eu me lembro que quando minhas filhas eram crianças, e quando a gente ainda não estava assim, firmado mesmo no conhecimento do que Deus tem e quer para a nossa vida, eu gastava muito dinheiro com as minhas filhas na escola. Que a gente sabe que escolas particulares sempre fazem as comemorações, e a gente eu utilizava tempo de festa junina, eu queria que a minha filha fosse Miss, a Miss mais bonita, eu utilizava dessas coisas e comprava. Mas quando a gente chega na igreja, uma blusa de EBF, o pai chora para dar. Não, irmã, não tenho dinheiro, não tenho como, irmã, e começa a colocar dificuldade, e a gente esquece que Deus é o nosso provedor. E quando nós colocamos esses obstáculos para fazer o trabalho de Deus, isso também ele fica como um impedimento para que o trabalho que está nas tuas mãos venha a crescer. Irmãos, são coisas práticas. Esse coração, até mesmo com um prato, você pode tirar um molde e fazer. Tá? Eu sempre costumo dizer que Deus, ele tem despertado na minha vida assim, algo muito grande, muito interessante, de eu buscar conhecimento. Eu pesquiso, eu vou na internet, a gente vai atrás de quem está propondo aí cursos para a gente aprender, E olha só que coisa maravilhosa da EBD Inovadora, algo aqui que é 0800, como disse o pastor Paulo, 0800. A gente ainda não tem na prática, vamos marcar uma presencial na prática, porque eu quero ensinar passo a passo, Aqui, na verdade, a gente está sendo um momento de conversa aqui, de despertamento naquilo que também Deus, ele pode trabalhar na sua vida. Então, procure, internet, pesquise o assunto da sua lição, o que tem de maravilhoso na sua lição, para você trazer como visuais e trazer como instrumento para trabalhar. Já pensou se a sua classe na sala de aula, você colocar na parede, não tem, irmã, como eu colocar a cortina, coloco na parede, aí eu pego na minha revista, da minha lição, as palavras-chave, Fama, o que foi que aconteceu lá com os juízes, Vamos abordar de cada um, o que tem lá de importante na vida desse juiz que a gente vai. Ele tinha projetos, Ele queria fama, e aí a gente começa a colocar as palavras. Quando o teu aluno chega em sala de aula, ele vai olhar aquilo, o que é isso? E é algo de material que você vai ter disponível para você trabalhar o conhecimento do teu aluno, a troca de conhecimento, porque você, através das palavras, você vai conseguir buscar uma pergunta ao seu aluno. O que a lição nos traz sobre esse juiz? Está aqui uma palavra-chave, Aí a gente pegou aqui vamos pegar aqui sonho. Ele tinha um sonho. Qual era o sonho dele? Era governar. E a nossa lição conta que esse homem, ele não tinha qualificação nenhuma. Mas, porém, o que aconteceu? Ele tinha um sonho e ele correu atrás desse sonho. Nem que fosse de uma forma errada, mas ele correu atrás do sonho dele. Não é isso que a lição também ela aborda para nossas vidas? Então, irmão, cada lição ela tem uma palavra que você pode aí trabalhar e que você pode aí utilizar como instrumento para o teu aprendizado do teu aluno, para te fidelizar ele, para te conquistar ele, tá? E prender ele aí para a atenção da tua aula e daquilo que tu quer transmitir. Outra coisa que nós falamos aqui são as palavras mágicas, Que foi a questão aqui do mural, que eu também falei, que a gente colocar um mural com as palavras, objetivas da nossa lição, e você poder estar trabalhando ali as palavras mágicas com os seus alunos, Qual é a palavra que hoje nós vamos trabalhar na nossa lição? Isso aí ajuda muito, tá certo? Em um mural. Ou como foi feito aqui nesse coração, ou uma plaquinha. Irmã, não sei fazer coração. Nada impede de tu trabalhar. Tu pode fazer uma plaquinha no próprio papelão, colocar um EVA, tá? Buscar umas palavras feitas no site e pregar. Pronto, já é um recurso. Não teve muito gasto.
E eu sempre digo que escola bíblica dominical, irmãos, não é gasto, é investimento. Tudo que nós fazemos para a obra do Senhor é investimento. E a quinta que eu vou colocar aqui é o varal. Você pode utilizar bandeirinhas, a gente vai usar a palavra bandeirinha, mas você pode usar em formato de lápis, né, de caderno, de livro, de canetas. De EVA você faz um muralzinho também. Você pode estar utilizando aí para você trabalhar com as perguntas, você pode estar utilizando para você trabalhar com as palavras-chave, tá? Ou você pode estar utilizando até mesmo com o nome dos seus alunos. Por quê? Porque o teu aluno, ele vai se sentir importante. Olha só, Eras, qual é o nome que vai sair hoje? Será que é o meu nome que vai estar lá? Né, para você ali fazer a pergunta, para você premiar, para você dar uma lembrancinha. Daqui a pouco a gente vai falar rapidamente a respeito disso, tá? Algo básico que você pode aí, olha, eu fiz essa semana para os meus alunos um adesivozinho, porque as minhas lições, as minhas revistas, quando a gente também dá aula, quando a gente exerce o ensino, é algo assim que eu gosto muito de manusear, que é a questão, né, de a gente estar marcando aquilo que a gente está estudando. Eu risco, na verdade, todas as minhas lições, mas geralmente a gente trabalha. Está aqui, achei, o marcador. Olha, isso aqui, na verdade, a gente fez também para o Dia dos Professores. Feliz Dia dos Professores. Algo básico, né? Colocamos uma caneta e aonde nós temos um bloquinhos que o professor ele pode estar tirando, né? E está marcando aí na sua revista, tá? Para estar ensinando, ou até mesmo para estar marcando aquele pontozinho que é importante para ele. Algo básico, mas sempre vai estar na lição dele, sempre vai estar na revista dele. E eu costumo utilizar, geralmente, quando a gente tem a oportunidade de lecionar, olha como é que eu faço na minha lição. A minha lição ela é toda arriscada porque, como eu disse para os irmãos, eu não costumo ler. A gente costuma ser bem objetiva, somente citando o tópico, o versículo bíblico e trabalhando em cima do assunto que é para ser falado. Isso, irmãos, é de grande importância em uma sala de aula, porque às vezes o professor ele lê, o aluno já é pela manhã no domingo, já vem de casa, já tem uma semana de trabalho, aí ele chega e diz, eu nem vou, porque eu vou para o professor ficar lendo o dia todo, a aula toda, né? Vai fidelizar teu aluno? Não vai. Bom, vamos agora para o último tema aqui que a gente vai estar abordando, que é falando sobre trabalho visual da sua classe. Crie a sua identidade. Eu achei muito interessante esse subtópico aqui, desse tema para a gente estar abordando, porque a gente também vai falar aqui um pouco sobre a questão das cores, a importância. Olha só, eu quando comecei a buscar isso aqui, eu me lembrei de uma aula que a gente fez no curso decorativo, a importância das cores. Então, quando se fala trabalho visual, que foi o que o pastor logo no início colocou, né, da classe, para nós criarmos aí a identidade, a questão da nossa marca, isso é muito importante, né? Por quê? Porque nós, quando trabalhamos essa questão de decoração, nós temos aí um ensino sobre as cores, né? A gente aí sabe na psicologia das cores, a importância disso, né? É muito bom você, quanto professor, saber. Nós temos aí, para quem trabalha com mídia, né? Aí essa questão também tem muito esses ensinamentos sobre as cores quentes, né? E as cores frias, que são as neutras. Então, isso é muito importante e muito bom para ser trabalhado numa escola bíblica dominical. Por que isso? Preste aqui atenção comigo. Isso aqui eu fiz de propósito mesmo. Preste atenção aqui nesses balões. Você que está em casa, você que está nos assistindo, você vai perceber que houve uns tons diferentes de balões, não é isso? Ou está todos os verdes no mesmo tom? Não, né? Nós temos aqui um mais escuro, ali um diferencial, né? Então, o que eu quero trazer para vocês sobre essa compreensão das cores, né? Isso aqui é muito bom você trabalhar. Digamos que você faz um cacho de balão desse e nós vamos falar sobre os pontos não positivos, né, do nosso personagem, da nossa lição. E você tem como colocar em palavras nos balões que estão diferenciando, né? E aí você chegar diante da sua classe e dizer, olha, nós temos aqui algumas palavras, né,
sobre o nosso personagem que nós iremos estudar hoje. Mas, porém, não está em todos os balões. O porquê isso? Você vai incentivar o seu aluno a ter um raciocínio, a uma compreensão e buscar, né, ter mais conhecimento. Porque que ele vai dizer, não, professor, eu não entendi. Ele vai te perguntar. E aí você vai, nessa logística, você vai aguçar o conhecimento do teu aluno. Então, as cores quentes, elas é muito importante. Por quê? O verde, ele está incluído nessa cor quente. Por quê? Porque você vai trazer mentalmente, na mente do teu aluno, né, aquela questão de quê? De incentivar ele a buscar, não a querer saber, a querer conhecer, a saber o porquê está acontecendo naquele cenário assim. Pense você, vamos esse domingo, vamos dar uma mudada na nossa escola dominical. Cada professor vai chegar um dia bem cedo na sua escola, que isso é muito importante, chegar cedo para orar, porque às vezes o professor ele só quer chegar para lecionar, né? Ele quer ser o artista do dia, mas ele não quer pagar o preço em oração, junto com o seu coordenador. Ele não quer dobrar o joelho para orar, para pedir para Deus, para o Espírito Santo conduzir, para o Espírito Santo dar sabedoria, né? Tudo isso, irmãos, está inserido nesse trabalho visual, porque quando você ora, você busca para Deus, Deus ele te dá aí todos os direcionamentos, como tu tem que ir de manhã cedo chegar, cedo tu tem que organizar a tua sala, né? Aí pense você, chegou cedo na escola dominical, você pega um balão, você começa a pregar uns corações dizendo seja bem-vindo, né? Que Deus abençoe o nosso dia. Aí vem aquele aluno fadigado do trabalho, cheio de luta, cheio de problema, né? E ele chega na sala de aula da igreja e diz, meu Deus, aniversário de quem? De quem é o aniversário? É festa de quem? Mal ele sabe que aquela aula, aí você vai dizer, seja bem-vindo, esse lugar ele foi preparado para você, para te receber, tá? Olha o acolhimento aí lá no início que a gente falou, a maneira como você acolhe o aluno, a maneira como você se expressa ao aluno, e aí o Espírito Santo, através da lição, através, né, do ensino, ele vai trabalhar na vida daquele aluno. Então, quando a gente fala sobre essas cores, né, cada cor é definido, tem o seu propósito, tem a sua imagem, né? O que você, na verdade, ele vai apresentar, né? E aí também tem aquela questão do visual, isso aqui, na verdade, é um leque muito grande, muito vasto, porque tem aquela questão também da questão de apresentação, né? Se eu, quanto professor, vou todo largado, de chinelo, né? Boto uma camiseta, foi que eu achei na hora, no momento. Não, vou ter que lecionar. Pego minha Bíblia, pego minha revista e vou para uma sala de aula, né? Que identidade você está criando ali para os seus alunos? O que você está criando? Tá? Eu acho muito interessante que eu sou assim cristã desde pequena, né? Fui criada no Evangelho, e uma coisa que eu trouxe comigo muito forte sobre essa questão de apresentação, principalmente porque às vezes a gente acha que por ser igreja a gente tem que ir de qualquer maneira. Mas nós somos observados pelos nossos alunos. Na verdade, quando o aluno ele chega na sala de aula, em classe, para estar com o seu professor, ele faz uma leitura, né? E que leitura esse aluno está fazendo de mim, de você, quanto professor, quanto coordenador, né? Se nós não tivermos uma postura realmente, verdadeiramente apresentável, quando a Bíblia diz, procure te apresentar como obreiro aprovado em todas as áreas, no ensino, tá? É na maneira de como você está à frente de uma sala de aula, tá? É uma maneira como você vai apresentar os trabalhos para Deus realizado na tua sala de aula, como tu organiza, né? E aí o que a gente vai falar? Por que eu coloquei 2 lâmpadas aqui? Eu utilizei uma lâmpada de missão infantil, mas são lâmpadas representativas. Por que eu utilizei isso? Porque nós estamos falando hoje o quê? De ideias, não é isso? Nós estamos em busca de ideias para a nossa EBD. Como crescer, como fazer, como modificar. E aí a gente também começou a criar aquele projeto que a gente falou. A gente está aqui com uma ficha da escola bíblica, que daqui é outro lado também, na questão de apresentável, é muito bom, quanto o EBD, você ter uma administração excelente, ter a matrícula do seu aluno. Por que nós realizamos a matrícula na nossa escola? Né? Porque nós temos aí alguns objetivos, né, para a gente colocar, que foram, aqui eu coloquei algum, olha só esse ano, o que foi que eu planejei para minha EBD, né? Eu vou colocar aqui rapidamente, só ler aqui para os irmãos, que a gente vai estar falando isso aí em um curso, em outra oportunidade que Deus nos permitir falar,
tá? Porque cada pauta dessa é um tempo muito... E olha só, a gente colocou para a nossa EBD esse ano de 2023 algumas coisas bem legais, como planejamento, tá? O café da comunhão a gente já tem na nossa igreja, tá? O uniforme eu estou começando agora a organizar, porque antigamente a gestão que passou não tinha uniforme, a gente vai colocar, né? A gente vai trabalhar muito a fundo na questão da formação do professor, porque isso é muito importante, você, quanto coordenador, investir nisso, porque como nós falamos, tem professor que está indo para a sala de aula e ele lê, ele conta toda a história belíssima da escola, da lição, porém, ele não traz para os nossos dias. A nossa lição, ela tem um tema muito relevante, história do passado, né? Mas alerta para o presente. Como eu posso alertar o meu aluno, como eu posso alertar a igreja do Senhor através do ensino, se eu só vou contar o histórico? O histórico o teu aluno já tem que estudar em casa, tu tem que incentivar ele a estudar em casa. Ele já tem que vir para a sala de aula apenas para pegar esse o quê? Esse alerta para o presente da vida dele. Tá? Então isso é muito importante, a gente capacitar e dar qualidade de ensino para os nossos alunos. Tá? Treinamento para secretários. Eu achei muito interessante porque, como eu disse para os irmãos, que a gente nasceu no Evangelho, então muitas coisas assim que eu aprendi desde a infância, hoje eu não vejo mais, né? As coisas vão mudando e a gente pode inovar na EBD inovadora, né? Fazendo dessa forma. Treinamento para os secretários. Será que o secretário ele apenas é apossado, mas será que ele sabe preencher uma ficha dessa? Será fazer uma matrícula? Será que o secretário ele sabe qual é, né, as atribuições dele no EBD? Ai, mãe, fazer chamada, todo dia levar caderneta? Não. O secretário, na verdade, ele é a segunda pessoa na ausência do coordenador. E às vezes nós temos secretário que não sabe nem direcionar uma escola bíblica dominical, dirigir. Então, quanto é a importância de nós treinarmos os nossos secretários? E eu sempre digo, antes de eu cobrar, a gente tem que fazer, ensinar, para depois cobrar. Né? Aí nós temos aí também, eu implantei 2 classes na nossa igreja, que é a classe aí de visitantes, tá? Para a gente captar aí pessoas não evangélicas para salvação. O projeto do aluno Fidelidade, tá certo? Que é o cartão que a gente colocou lá no grupo, lá nas redes sociais, a questão para fidelizar esse aluno. A gente vai já falar rapidinho, tá? Vamos fazer também o chá pedagógico, que é outro projeto, tá? O crescimento teológico, que muitas igrejas já fazem isso, mas a gente vai também bater na nossa igreja, no nosso distrito, tá? O projeto Pescagem de Novos Alunos, que a gente já faz através da carteirinha, né, Aluno Fidelidade. E também nós iremos fazer o projeto Aula Passeio. Que é isso, irmãs? Algo muito interessante, o pastor Paulo vai gostar, é um projeto bem legal aí, que a gente vai também trazendo aí, tirando aí os alunos de dentro da igreja e levando para esse passeio para fazer o ID de Jesus, tá? Aí o projeto A Moeda da EBD, que a gente colocou a nossa moeda como dracma, que é um projeto para recursos, porque tudo na EBD a gente precisa de recursos. E aí nós estamos aí também com uma nova liturgia na direção da EBD, que são perguntas e respostas. A gente trabalha alguns trabalhos, como é que a gente pode dizer assim para os irmãos compreender? Alguns trabalhos de metodologias diferentes. Digamos, a gente pega um quadro e a gente trabalha um jogo da velha. A irmã, que é isso dentro da igreja? Né? Sempre trabalhando com as perguntas bíblicas. Por quê? Porque adolescente gosta disso, jovem gosta disso. Irmãos, é algo que nós temos que aprender, tá? Quanto EBD inovadora, é algo que eu quero também enfatizar aqui com os irmãos, que nós precisamos inovar. Isso não quer dizer que você vai sair do padrão da Bíblia, mas nós devemos o quê? Inovar o quê? A nossa mente. Nós vivemos numa tecnologia no pleno século XXI. E você não pode trabalhar lá como foi, não. Isso não vai mudar, deixar de você ser cristão, de você ser um servo de Deus, de você servir a Jesus e fazer o melhor para Deus. Pelo contrário, nós vamos enfatizar aquela palavra que Paulo diz: firme de tolo para ganhar os tolos, firme de sábio para ganhar o sábio. Que Deus possa abençoar. A gente falando rapidamente, que eu falei que eu ia falar em rápidas palavras, sobre o projeto Aluno Fidelidade. Muitos irmãos me cobraram muito isso no PV, então rapidamente a gente vai falar. O Aluno Fidelidade, nós mandamos confeccionar uma carteirinha
E aí essa carteirinha o aluno ele vai receber, tá? Na carteirinha tem 4 corações. E, aliás, são 5 corações. Um coração que é identificando o mês que nós vamos trabalhar e os coraçõezinhos que são postos lá, que nós temos um adesivo, aonde o aluno chegar, ele vai chegar e apresentar na secretaria da escola para receber algumas carteiras. A gente fez um projeto em outro lugar que foi com carimbo. Esse vai ser com coração. E esse coraçãozinho tem escrito Fidelidade EBD. Tá? E aí a gente prega. No final, esse aluno que recebeu e conseguiu fechar os 4 domingos sem faltar, o que acontece? No trimestre, nós vamos fazer, né, um bazar EBD. O que vai ter nesse bazar? Nós vamos ter todos os itens personalizados de EBD. Caneta, caderno, bloquinhos, caneco, né? E esse aluno que foi fiel à EBD, ele tem direito, através dessa carteirinha, de chegar lá e tirar um item, porque ele foi fiel à EBD. E isso aí tem trazido incentivo nos alunos, porque o aluno, principalmente adolescente, criança, não quer faltar. Como eu sempre disse no início, nós, seres humanos, somos seres competitivos. Ninguém quer ficar para trás, todo mundo quer ganhar. Irmã, e se todo mundo for fiel? Meu irmão, amém, vai na tua fé, Deus vai te dar força, personaliza um monte de caneta e coloca lá na feira, mas algum brinde o aluno vai tirar. E no final, que a gente também está com um projeto aí, que é o aluno Nota Azul, que é onde, olha só, eu trouxe para vocês aqui, é um boletim que os professores recebem, esse boletim, né, e eles fazem a avaliação do seu aluno. Assiduidade, pontualidade, bíblia, revista, participação, argumentação e se o aluno trouxer visitante. Tá? Esse boletim aqui ele é avaliado por trimestre do seu professor, né? E aí nós fazemos aí o culto alusivo ao aluno Nota Azul, aonde a gente fez agora recentemente, montamos o cenário, ajeitamos, né? E aí o que acontece? Esse aluno ele sobe no pódio para receber a sua medalha, né? E também para receber aí o seu kit do aluno Fidelidade, porque ele foi fiel aos 4 domingos de cada mês do trimestre, ele não faltou uma escola bíblica dominical. Tá, irmão? Então isso aí tem ajudado muito a nossa EBD, vai ajudar na sua EBD. Por quê? Irmão, e por doença, se o meu aluno adoecer, né, ele vai ter o cuidado de justificar. Isso eu te digo com toda certeza. No próximo domingo ele vai dizer, professor, não vim porque eu estava doente, professor. Professor, não deu porque aconteceu, você está entendendo? Aí sim, lógico que trabalho e doença, a gente faz uma relevância, a gente faz os kits mais encontro, como a gente comentou no grupo, e foi um comentário, assim, um argumento de muitos coordenadores. Irmãos, a gente não tem condições, como é que a gente faz, irmãos? Use a sua criatividade. Cada realidade é uma realidade. Eu não posso fazer, né, um coração de um EVA porque está muito caro, brilhoso, eu faço um EVA sem ser com brilho. Eu não posso aqui, olha só, isso aqui foi tirado da internet, eu não posso fazer isso. Pega alguém na sua igreja, sempre tem um irmão que desenha, sempre tem uma pessoa de Deus na sua igreja, né? Ou alguém que você conheça, mande fazer, irmão, me ajude aqui na minha EBD, escreva aqui para mim, faça aqui, você está entendendo? Com esses recursos você vai conseguir prender e também fidelizar teu aluno na escola bíblica dominical, tá bom? Então que Deus abençoe, irmãos. A gente tem assim muitas ideias, é por isso que eu digo que a capacitação precisa de um tempo muito longo para a gente colocar em prática, para a gente mostrar como é que faz, como é que... E assim, como eu falei para os irmãos, a gente citou algumas coisas, de 25 a gente citou só 5, são as criatividades que pela infinita misericórdia o Senhor tem nos dado. Então que Deus abençoe todo professor, todo coordenador, que Deus dê o crescimento na sua EBD e a gente com toda certeza vamos voltar em outros momentos aí para a gente trabalhar melhor esse ensino e essa capacitação. Que Deus abençoe, um grande abraço. Bom, meus amados irmãos, estamos de volta aqui e estaremos encerrando esse treinamento, né, um mini treinamento só para nós atiçarmos a curiosidade dos irmãos com relação ao assunto, né, pastor? É verdade. E nós vamos estar programando aí um treinamento presencial, mas nós queremos agradecer você que esteve conosco, que vai estar nos acompanhando, assistindo aí o vídeo. Nós esperamos ter ajudado você. Então nós estaremos trazendo novos treinamentos, orientações, informações, tudo isso para ajudar você que está aí cumprindo o seu ministério, que está aí orando, buscando uma capacitação
ministerial para desenvolver com criatividade, com inovação, o seu trabalho, o seu ministério na Escola Bíblica Dominical. Então eu quero passar aqui para a pastora Nete para fazer as considerações finais. Em seguida a gente vai estar aí orando e encerrando esse treinamento em nome do Senhor Jesus. Pastora Nete. Amém. Eu quero agradecer, como eu já falei, a Deus, né? Agradeço ao pastor Paulo pela oportunidade, pelo convite feito, a você, coordenador, professor da Escola Bíblica, líder, né? Pastores aí que esteve conosco, nos assistindo, e que você possa comentar, né, no nosso canal, falar o que você achou, qual é a sua dúvida, que a gente, como o pastor colocou, a gente vai estar na medida do possível aí colocando um treinamento presencial, porque eu acho que isso é uma necessidade, pastor, de a gente estar presencialmente, para a gente poder trabalhar melhor essas dinâmicas, tá? Mas que Deus possa ajudar aí em cada líder, né, no direcionamento da sua EBD, né, e que nós possamos aí com certeza aprender mais de Deus. E fica a dica, tá? Leia bastante, prepare a sua aula, não deixe para você trabalhar o improviso na sua sala de aula, mas quando você começar a trabalhar esse visual, você vai ver que o diferencial, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque quando eu chego em sala de aula, que eu faço isso, cada balão, cada cartaz, cada atividade que eu coloco, eu sempre peço para o Espírito Santo dar o direcionamento, prender a visão, prender ali a mente daquele aluno para aquilo que vai ser abordado, e tem dado certo. Eu tenho certeza que na sua EBD também vai dar certo. Então, sempre esteja aí presente, e eu quero agradecer de coração a oportunidade, espero ter somado aí em conhecimento com meus irmãos. Graças a Deus, meus irmãos, nós queremos também, em nome da equipe da EBD Inovadora, agradecer a pastora Nete, que esteve conosco aqui, e com certeza a pastora deve ter ficado em dúvida, né? Sim. Alguém querendo fazer perguntas, e aí você pode estar então deixando o seu comentário aí, deixando a sua dúvida, e nós vamos estar lendo, a pastora Nete também vai estar lendo e respondendo aí os comentários. Então, meus irmãos, para quem ainda não é inscrito no nosso canal, é só você entrar lá, EBD Inovadora, e você deixa o seu comentário, deixa o seu ok, pode deixar as dúvidas, as perguntas, né, pastora Nete? E na medida do possível a gente vai estar respondendo. E olha, com certeza vai ser bênção de Deus para você. Então continue conosco, deixe seu comentário, acione aí o sininho de notificações para você ser avisado todas as vezes que nós postarmos aí um treinamento, um curso, as lições da EBD. Então você vai ser notificado e vamos juntos construir uma EBD inovadora, uma EBD de sucesso e contribuir com a expansão do reino de Deus. Verdade. Então vamos orar, agradecer ao Senhor. Muito obrigado a todos. Queremos agradecer também, pastora, a equipe aí abençoada que está nos dando suporte, a equipe da mídia. Uma mídia abençoada, né? Eu quero agradecer a cada um pelo acolhimento que foi aqui conosco, tá? Que eles possam sempre continuar sendo esse canal de bênção. Pastor André também, que é parceiro nosso, está lá no grupo da EBD Inovadora. O pastor Leandro também, que está conosco, evangelista. O Luiz, o diácono Abraão, que faz parte da equipe da EBD Inovadora. Então, que Deus continue abençoando a todos. Vamos orar? Amém. Agradecer a Deus. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade. Senhor, o nosso intuito neste lugar é trazer capacitação, orientação, ajuda aos nossos professores, aos coordenadores, aqueles que amam a Escola Bíblica Dominical. Deus, que o Teu Espírito Santo continue cada vez mais capacitando, Senhor, nossos coordenadores, pastores, professores da EBD, aquele, Senhor, que possa estar sem uma direção, meio perdido, mas que o Teu Espírito possa dar direção, possa ajudar, auxiliar, e assim nós construímos uma EBD inovadora, uma EBD de sucesso, uma EBD de resultado. Senhor, muito obrigado. Continua abençoando a pastora Nete, usa como canal de bênção, não só na igreja dela, mas para abençoar muitas vidas, muitos ministérios, em nome de Jesus. Assim, Espírito Santo abençoa todos os nossos professores da Escola Bíblica Dominical espalhados no Brasil, no mundo, que estão aí na ponta fazendo a Tua obra, fazendo o Teu trabalho. Sopra um vento de avivamento, de crescimento, em nome do Senhor, nós pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Muito obrigado, graça e paz a todos. Deus abençoe.